Boa noite, galera! A eliminação, na Conmebol Libertadores, ela é um mero detalhe, certo? É a ponta do iceberg. Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação, beleza? Sexta-feira à noite, já de volta aqui ao Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, né? Nas últimas horas, né? Uma galera até achou que eu estava indo pro jogo, né? E na verdade eu estava indo executar um trabalho, né? Até eu sempre gosto muito de dividir aqui com vocês quando coisas especiais acontecem na minha vida, né, cara? Eu fui fazer uma das entrevistas mais importantes da minha vida ontem, né? Vocês que me acompanham nas redes sociais que não falam só do Botafogo, vocês vão saber em breve, né? Mas enfim, aí tivemos aí o Botafogo para atrapalhar aí um pouco o dia que foi mágico, né? Aí eu estava em São Paulo ontem, voltei aí para o Rio de Janeiro hoje, enfim. Vambora, porque aqui a gente tem uma missão que é sempre falar sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, que é uma missão que eu não fujo, é uma missão que, independente das minhas funções, né, no meu crescimento, no meu progresso profissional em outras esferas, em outros canais, em outros veículos, cobrindo outros clubes, nosso papo aqui, irmão, é do mesmo jeito que era em 2018, 19, 20, 21, 2, 3 e 4. Seja qual for o cenário, a gente sempre tá aqui, beleza? Bom, a eliminação todo mundo concorda, né, cara? Que óbvio que a gente vai falar de quem jogou mal, óbvio que a gente vai falar do trio de volantes que foi uma tragédia ontem, né? Da escalação do David que foi ruim, das alterações que demoraram, da maneira que se subestimou e que se mal planejou o Botafogo para jogar na altitude. É claro que tudo isso tem que ser avaliado, mas isso tudo nós avaliamos num vídeo de 10, 11, 12 minutos aproximadamente ontem. Aqui a gente fala do que causa essa situação há meses, né? Não é de hoje, certo? É notório que o que a gente está colhendo hoje é o que a gente plantou lá em janeiro, lá em fevereiro. Ainda óbvio, né, cara, com todo o êxtase e a magia, né, de ter sido campeão do Campeonato Brasileiro, de ter sido campeão da Libertadores. Agora, uma coisa é você ficar feliz, é continuar ali naquele momento de êxtase de uma situação que a gente esperou a vida inteira para viver. A outra é você ignorar o que já vinha sendo feito de errado, correto? Assim, a gente pode listar tantas e tantas coisas e o motivo pelo qual se fez isso está muito claro, é muito simples, é muito cristalino. É cristalino, simples de se entender. Praticamente impossível de se resolver e a gente está vendo isso cada vez mais. Quando o John Textor ele demora 3 meses para contratar um novo comandante, quando ele demora 2 meses para contratar, inclusive, um auxiliar fixo da casa. O Botafogo ficou 2 meses sendo comandado por um técnico sub-20 que não tinha a menor condição de ali estar. Correto? Quando o Botafogo ele monta um time, né, obviamente tem que vender alguns jogadores rapidamente. Recontrata alguns atletas que não suprem, né, não fazem a reposição adequada e o pior de tudo, gastando muito, correto? Se gastando muito, o Botafogo gastou muito e mal no início da temporada. Perde a Supercopa, perde a Recopa e aí entra-se numa falácia de que os campeonatos do início de ano não valem nada, são torneios de pré-temporada. Gente, assim, quem entrava nesse papo tá de brincadeira, cara. É de brincadeira, né? Fato é que o John Textor tinha coisas mais importantes para resolver naquele momento, que era a situação do Lyon. Isso é um fato, né? A situação toda, né, envolvendo o Lyon fez com que o John Textor voltasse os olhos para lá e não só isso, com que o Botafogo tivesse de tomar atitude para tapar um buraco no Lyon. E aí se cavou um buraco no qual o Botafogo hoje está inserido, né? Venda do Luiz Henrique, uma venda que não aconteceu do Savarino, que foi inclusa, transferência gratuita do Thiago Almada, diversas premiações e operações, né, feitas, né,
conquistadas pelo Botafogo, que tiveram que ir para o Lyon por conta da situação do fair play financeiro da França. Alinhado a isso, o Botafogo, o John Textor, hoje você consegue perceber isso, né, cara? Para meio que arar o terreno de toda a situação de, gastamos tanto, investimos tanto, e não tivemos o retorno do Lyon, o Botafogo tem que pagar rápido, né? Ele basicamente ele cavou um buraco de dívida, né, de grana, porque ele saberia que lá na frente, com a divisão do caixa, ele teria que cobrar o Lyon. Onde é que eu tô querendo chegar, né, cara, com essa volta toda que a gente tá dando? Aí vem a Copa do Mundo de Clubes, óbvio, né, cara, é mágico, a gente ganhando o Paris Saint-Germain, tem a saída do Igor, a saída do Jair, ou seja, mais jogador que você tem que ter reposição, é mais jogador que tem ali o entrosamento, é mais jogador novo que você vai estar contratando e que vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro, como por exemplo o Caio se readaptando fisicamente, teve uma lesão e no momento mais importante da temporada. Então o que eu tô querendo dizer cara, se o Botafogo ele foi com tantos desfalques para essas oitavas de final de Libertadores, se o Botafogo foi com um time ainda tão defasado, sem um ponta que renda, que o Botafogo gastou 10 milhões de euros no Arthur na ponta direita, não tendo ponta esquerda, porque o Montoro não é ponta esquerda, correto? Não tendo um centroavante a tempo para suprir a ausência do Arthur Cabral, que não estava 100%, outro jogador que também está vindo da Europa, ainda está se adaptando tecnicamente, fisicamente, Danilo a mesma coisa, enfim, tudo isso que acontece, o Botafogo ter os desfalques que teve, ter o Marçal jogando improvisado na zaga, né, pelo lado esquerdo, né, pelo lado direito, sendo um lateral esquerdo, o terceiro reserva da lateral esquerda. São tantos elementos que, assim, cara, não é que é falta de planejamento. Né? É a falta de planejamento pífio. Na verdade, não teve plano. O Botafogo foi um bumba meu boi em 2025, em todos os sentidos. Puta, contrata técnico depois. 3 meses. Bota Renato Paiva. Porra, sai... Toma 300 milhões aí, sai comprando, pega esse Arthur aí, Juan Cruz, daí depois a gente se vira. Que eu tenho que resolver a situação aqui no Lyon. É basicamente isso. Havia um incêndio no Lyon, um incêndio para se resolver por lá. Quem estava responsável por isso pegava o telefone e falava, irmão, não posso resolver a situação agora do Botafogo. Toca aí, irmão. Toca aí. Na moral, daqui a pouco eu te falo sobre isso. Pronto. E aí não tem planejamento, não tem plano. Né? Por motivos óbvios, por uma situação que ela vai muito além de um campeonato, de uma temporada, de uma montagem da equipe. Irmão, quem dera eu estivesse aqui, por exemplo, num vídeo em 2022, em que a gente falava sobre erros do Luiz Castro, em que a gente falava sobre... a contratação do Piazon, que a gente não curtiu, que poderia ter se contratado um jogador mais barato e melhor, a contratação do Felipe Sampaio, que é um zagueiro mais lento, quando o Botafogo precisa de um zagueiro mais rápido. Meu irmão, quem dera esse fosse o problema. Quem dera. A utilização dos jogadores sub-23, né? Porque a gente saberia que são problemas que estavam acontecendo, de montagem do elenco, de escolhas de jogadores, de opiniões a respeito da montagem da equipe, mas entendendo que o caminho era próspero, mas entendendo que o caminho estava correto. Mesmo naquela tragédia toda que aconteceu em 2023. O Botafogo, de 2022 para 2023, o Botafogo ele já teve uma melhora, mesmo com a tragédia do título. O Botafogo voltou para a Copa Libertadores, disputou um título brasileiro, né? Assim, cara, voltou a disputar uma competição internacional depois de muito tempo. Então, mesmo com muitos erros, havia um progresso. Sabe? Se o Botafogo em 2025, irmão, juro por Deus, vocês sabem, Botafogo em 2025 contratasse um técnico em janeiro, trouxesse peças a custo-benefício que a gente ia discutir, algumas a gente ia concordar, outras a gente ia discordar, algumas a gente ia elogiar, outras a gente ia criticar, mas enfim, a gente soubesse que existe ali um embasamento, que não tem toda essa crise, que não está acontecendo toda essa maluquice. E o Botafogo, mesmo assim, acabasse caindo para a LDU, toma um gol. Mas sabendo que o Botafogo ainda está num caminho de prosperidade, sabendo que o Botafogo vai, em 2026, seguir disputando títulos, né? Porque perder e ganhar é do jogo, irmão. Beleza? Agora, tá longe disso. Tá longe disso. O Botafogo pode até ser campeão da Copa do Brasil. Não vai mudar nada o que eu estou falando aqui.
O Botafogo pode muito bem passar pelo Vasco, chegar num clássico contra o Fluminense na semifinal, ganhar na camisa, chegar na final e aí final tudo pode acontecer, a bola pode entrar e o Botafogo pode ser campeão. Beleza? Até porque nada é 880, nada é 100% errado e 100% certo. Beleza? Mas o cenário que se desenha para 2026 é perigosíssimo. E o Botafogo, repito, pode voltar, pode se classificar para a Libertadores, de novo através do Campeonato Brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, pode ter tido aí um ano em que ganha do PSG, acaba o ano, vamos dizer. Botafogo ganha a Copa do Brasil, fica em quinto no Brasileiro, ganha do PSG e chegou no mata-mata da Libertadores. É lindo, né? Mas você pega tudo o que está acontecendo, meu amigo. Assim, fica muito claro o porquê de toda essa defasagem de tudo que está acontecendo, beleza? E muito sombrio o ano de 2026 que se desenha, caso a situação ela não melhore, ela não tenha uma resolução o mais rápido possível. São dívidas a curto prazo do associativo, são dívidas a curto prazo construídas pela própria SAF com a venda de jogadores, com a compra de atletas, beleza? Com comissionamento atrasado de empresários, certo? O John não é um cara político, é um cara que deixou de pagar muita gente e acaba se enforcando. A mesma coisa lá na França, ele chega brigando com o Nasser, ele chega brigando com a mulher do não sei quem, ele chega brigando com o cara da Ligan. Óbvio que ele vai ficar ilhado politicamente. Porra! Isso é tão evidente. Assim, e se a gente não tiver uma resolução rápida e o associativo vai ter que agir em relação a isso, eu fico muito preocupado. Eu acho que essa eliminação é para a LDU, irmão. É a ponta do iceberg. Beleza? Repito, a gente teve algo muito mais traumático que essa eliminação para a LDU, que foi aquela derrocada de 2023. Muito mais traumático para a gente. Você não tem dúvida. Mas a gente sabia que havia uma prosperidade, a gente sabia que havia um planejamento, a gente sabia que havia dinheiro, a gente sabia que havia um projeto, e esse projeto se consolidou em 2024. Agora, o que a gente tem nesse momento, irmão, é corte de funcionário, é apreensão, isso entra, obviamente, no ambiente do vestiário, isso entra, obviamente, dentro do campo. O que vai ser do Botafogo? É uma indefinição. Correto? Tem que se definir logo, cara. Vai continuar com o Textor? Vai conseguir o aporte do Grego? Beleza. Putz, o Grego saiu da jogada. Porra, o Textor não tem mais dinheiro. Se enrolou inteiro, só fez merda. Vai ter que ir pra Igor, vai ter que ir pra Ares. Vai ter que se virar. Até porque a Ares e a Igor não vão querer desvalorizar um ativo, né, da magnitude do Botafogo com o dinheiro que o Botafogo está dando nesse momento. Eles não vão querer colocar o Botafogo, que é um ativo importantíssimo para revenda, no vermelho. Certo? Inclusive, uma das principais promessas da SAF e que não foram cumpridas era justamente um investimento maior, né, um fortalecimento maior e prioritário nas categorias de base do clube. Nenhum projeto ele é autossustentável, gente. Você pode ter os melhores jogadores, você pode ter a melhor estrutura, você pode ter o melhor CT profissional, você pode ter o dinheiro da puta que pariu, o que for. Se você não tiver base, equipe de base, para suprir o time profissional, para mostrar pro Brasil e pro mundo que você está revelando jogadores, sabe? Para você, putz, cara, tô tendo um problema. Caramba, não tem centroavante, o Arthur Cabral machucou. Tem um moleque da base ali para jogar pronto. Ele pode não entregar a mesma coisa, mas ele tá pronto pro combate. Ele já tá fazendo essa transição. Não existe. Os garotos do time do Botafogo ou vêm de fora, como por exemplo é o caso do Montoro, ou vêm do Sub-23, como foi o caso do Newton. Certo? E não é garoto, tem 25 anos. Os garotos do Sub-20, eles não estão nada prontos. E isso é uma falta de planejamento, assim, foi uma falha, né, da SAF que, assim, ignorou um pouco disso. Embora tenha melhorado, mas deveria ter melhorado mais. Certo? Então, assim, cara, o Botafogo ele tem que definir a sua vida rápido. Beleza? Ah, Bruno, a gente nunca mais vai achar alguém como o John Textor, atencioso, tudo bem. Irmão, a gente tem que agir. O que não dá é para ficar completamente sem dinheiro, asfixiado,
atrasar as contas, demitir gente que ganha pão e batalha rala, né, no Botafogo desde sempre, correto? Se desfazer de tudo que foi construído é porque tá rolando uma queda de braços de bilionários. O Botafogo ele tem que agir, tem que agir. Que seja para o Textor arrumar esse dinheiro, que seja para o Textor ir embora, a gente ficar muito grato aí pelos títulos, mas tocar a vida com a Eagle e obviamente, torcer e buscar, né, um novo comprador, né, que pode ser o italiano, pode ser árabe, não sei. Né? Mas o Botafogo tem que agir, irmão. Beleza? Tem que agir. Eu acho que o futebol, óbvio, que agora é o foco na Copa do Brasil, o pessoal vai... a galera nas redes sociais vai ficar falando de Vitinho, Correia, pô, mas o fulano é David. Meu irmão, a preocupação agora é outra. Assim como lá em janeiro, a preocupação já era outra. Já era outra. E é por isso que tudo está se desencadeando dessa forma. Tem que agir rápido, rápido.